Então, eu vou falar um pouquinho, vou aproveitar para dar as boas-vindas. Uma perguntinha para conhecer um pouquinho melhor vocês. Eu acho que vocês já fizeram isso ontem. Então, que país você está agora? E qual a categoria da sua instituição? Se é uma ONG, se é uma universidade, se é do poder público. Então, vou pedir aqui para vocês. Conseguem ver o link para o Mentimeter? Vamos vendo o resultado. Aqui. Então, a maior parte dos participantes hoje é do Brasil mesmo, mas nós temos pessoas da Guiana Francesa, do Suriname, Equador, Colômbia, França. Todo mundo está votando? Está preenchendo o formulário? Vamos ver aqui quais as instituições. Então, de instituições governamentais, 11 participantes, 9 de universidades. De ONGs temos 4 participantes, mas eu acho que ainda tem gente para preencher aí o formulário. Hércules, você pode, por favor, já está aqui no chat, pessoal, se vocês puderem votar, para a gente ter uma noção do perfil. Mais gente de instituições governamentais, uma pessoa de empresa e outro. A gente não tem hoje participação de cooperativas e associações ainda, ou que não preencheram ainda. Eu vou agora passar a palavra para a Fátima, para a gente poder passar para a apresentação. Tá bom, Fátima? Ok, Adriana. Boa tarde, boa noite a todos os que nos ouvem. Eu sou a Fátima Brito, sou servidora pública do Laboratório de Produtos Florestais, um centro especializado em pesquisas com produtos florestais da estrutura do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura. Eu vou hoje fazer a coordenação do nosso grupo de trabalho 4, que tem como título Pesquisa e Desenvolvimento para uma Bioeconomia Inclusiva. Conto com a colaboração da Janaína, professora Janaína Diniz, da Universidade de Brasília, e da Ana Euler, pesquisadora da Embrapa. Pois bem, o objetivo desse nosso grupo de trabalho de hoje é discutir as possibilidades de se promover, resgatar e aplicar ações de pesquisa e desenvolvimento de forma interdisciplinar e contínua, visando a agregação de valor, a implementação de uma bioeconomia inclusiva. Eu acredito que muitos participaram desse fórum desde o início, né? Falou-se muito da parte no começo, no painel introdutório, da parte de informações, né? De pesquisas nessa área da bioeconomia, né? E hoje o nosso grupo de trabalho vai tratar disso. Nós vamos ter
três apresentações de experiências, que logo mais eu vou falar para vocês, e vamos falar um pouco sobre o escopo dos nossos temas para discussão. O escopo dos temas para discussão do nosso GT de hoje são a promoção da competitividade nacional, regional e internacional por meio de inovação e inclusão, a transição para a bioeconomia buscando a inovação e a agregação de tecnologias junto ao conhecimento tradicional endógeno e promovendo a adequação sociotécnica, ampliação da visão da bioeconomia, pensando nos diversos produtos e setores produtivos, como energia, alimentação, fitoterápicos, compostos bioativos, artesanatos, sementes, entre outros. A promoção e a diversificação da produção, incluindo o uso de resíduos no processamento. A priorização da participação dos usuários da tecnologia na definição das pesquisas e no desenvolvimento das soluções para inovação, reconhecendo o direito dos envolvidos. A divulgação de forma agregada das pesquisas e práticas desenvolvidas, de forma a produzir documentos com linguagem acessível que possam ser utilizados em capacitações. Produção de conhecimentos relacionados à ecologia das espécies não madeireiras, desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares, considerando aspectos sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos, entre outros. E agora eu vou dizer a vocês que nós teremos três mostras, né, de experiências. A primeira delas é o Panorama Nacional de Pesquisa da Embrapa, com produtos florestais não madeireiros, e a experiência da Eva Mate do Pinhão, com a Cristiane Helm, da Embrapa, pesquisadora da Embrapa. O Açaí e Ação, co-construção de conhecimentos e consolidação de mercados de qualidade para os produtos da sociobiodiversidade, com a Nathalie Cialdella, do CIRAD, Guiana Francesa. E o manejo da chácara pelas famílias quichuas na Amazônia Equatoriana. Nós teremos a apresentação por duas pessoas, o Carlos Pozo e o Vladimir da Rua, ambos da Associação Calari. Eu vou pedir Inicialmente, a gente vai começar com a primeira apresentadora, vai ser a Cristiane Helm, e eu vou pedir que cada um dos apresentadores, assim, o tempo é de 10 minutos, como já foi falado, né, anteriormente, para cada apresentação. E no início das apresentações, cada um dos apresentadores, por gentileza, faz uma mini bio, uma mini apresentação muito rápida, né, dizendo em que instituição está, o que faz, né, com que tipo de produto não madeireiro ou outro tipo de pesquisa trabalha e etc. Então, passo agora a palavra para a Cristiane Helm, e eu acho que você tem aí a apresentação dela, não é, Adri? Ok. Tem sim. Obrigada, Fátima. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar os trabalhos. Com a palavra a você, Cristiane Helm. Obrigada, Fátima. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. É uma honra e uma alegria muito grande, né? Com pessoas tão empenhadas com a biodiversidade, com a bioeconomia. Então, vou falar das minhas experiências, né? Enquanto pesquisadora da Embrapa. Não sei, Adriana, se eu compartilho, se você compartilha. Só um segundinho que deu uma... Cristiane, eu estou pegando aqui por outros meios. A apresentação, ela não apareceu para mim, mas ela vai aparecer agora. Gostaria de agradecer a Sandra Afonso pelo convite, a Ana Euler pela parceria, né, nesse trabalho. Aqui. Só um minutinho. Aqui. Tá. Agora vai aparecer.
Vamos ver. Peço desculpas, pessoal. Imagina. Está aparecendo para vocês? Sim, sim. Você que vai trocar os slides, Adriana? Sim. Tá, joia. Bom, então, dentro desse grupo de trabalho, né, de pesquisa e desenvolvimento para uma bioeconomia inclusiva, eu vou falar do Panorama Nacional de Pesquisa da Embrapa com os produtos florestais mamadeireiros e a experiência da erva mate e pinhão. Pode passar, Adriana. Então, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, nós temos a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura e em benefício da sociedade brasileira. Nós estamos localizados em 43 unidades no Brasil, nós temos unidades em quase todos os estados e mais de uma unidade por estado. Pode passar. E eu sou pesquisadora, então, na Embrapa Florestas, atuo desde 2007 e sou pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais Não Madeireiros. Minha graduação é em Química Industrial e fiz mestrado e doutorado em Ciência de Alimentos na Universidade Federal de Santa Catarina. Como missão da Embrapa Florestas, volta só um pouquinho, Adriana, só para eu ler. Nós temos como viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade florestal em benefício da sociedade brasileira. Pode passar. Aqui eu coloquei os links, né, os sites da Embrapa e da Embrapa Florestas. Nós temos muitas publicações e temos livros e publicações técnicas, não só da araucária e da erva mate, mas temos também de outras espécies nativas. Então, se vocês quiserem, né, acessar e conhecer as nossas páginas, sejam bem-vindos. Pode passar. As cadeias produtivas de espécies nativas do setor de alimentos seguem os princípios, então, que já estão, muitas vezes, estabelecidos ou não, né? Então, a gente tem como esses princípios no manejo de irrigação, a silvicultura, a qualidade das mudas, o espaçamento, melhoramento genético, mudanças climáticas, tudo isso visando a sustentabilidade, a economia circular e o baixo carbono. A Embrapa segue o plano diretor da Embrapa, né? Nós estamos no 7º plano diretor da Embrapa, com objetivos e metas estratégicas até 2030. Então, eu só chamo atenção aqui para alguns desses objetivos que têm tudo a ver com esse evento, né, como novas tecnologias de consumo e agregação de valor e o desenvolvimento regional sustentável e inclusão produtiva. Nós temos 8 objetivos estratégicos aí, mas acho que esses 2 é o que nós estamos realmente, né, discutindo nesse evento. Pode passar. A Embrapa trabalha por meio de projetos, então, recentemente nós dividimos em 34 portfólios, que são grandes temas, então nós temos a integração de unidades, de empresas parceiras, instituições, universidades, e como exemplo, então, de portfólios, nós temos o da Amazônia e o florestal, que se encaixam perfeitamente aqui no tema. Saiu agora a chamada para 2022, né, dos editais de projetos da Embrapa. E uma ótima notícia, né, que é a bioeconomia na Amazônia vai ter um aporte de 4,3 milhões de reais nos próximos 3 anos. Então, o que já dá uma boa expectativa para esse tema. O bioma amazônico é um modelo totalmente sinérgico com a bioeconomia. Os sistemas agroflorestais são o pilar para o crescimento do sistema produtivo na Amazônia. A rica biodiversidade encontrada no bioma favorece o cultivo de espécies nativas como o açaí, cacau, cupuaçu, castanha do Brasil e o mel, pelo microclima formado com o sombreamento da copa das árvores. Pode passar, Ana. Aqui, dados do IBGE, da variação anual do valor de produção dos principais produtos não madeiráveis do extrativismo.
Então, nós vemos o açaí, que é o líder, né, nessa questão dos produtos não madeiráveis, seguido da erva mate, né, com uma participação bastante significativa, seguido da castanha do Pará, do pinhão e do pequi. Então, o sul, né, com o pinhão e com a erva mate, tem uma grande influência no extrativismo dessas espécies nativas. Pode passar. Bom, falando da erva mate, então nós temos como carro-chefe hoje da Embrapa Florestas vários projetos focados nessa espécie nativa, e a minha área é totalmente voltada a laboratório. Então, eu faço toda a parte de caracterização química das espécies nativas, e na erva mate, então, nós temos a erva mate nativa, cultivada, em casas de vegetação, em sistemas agroflorestais. O que nós temos percebido é que a bebida é classificada como estimulante, né? Em função do seu teor de cafeína e teobromina, mas o que nós destacamos é que é uma espécie muito rica em compostos bioativos, então tem que ser considerada para aplicação e desenvolvimento, tecnologias novas na questão de novos produtos, e a gente vê muito a erva mate indo para o exterior, ela é conhecida já mundialmente, e o que nós temos aqui, toda essa produção de erva mate, a gente precisa avançar com as pesquisas na questão de novos produtos, né? A erva mate além do chimarrão, e ter tecnologias nossas e agregar valor, né, nos consumidores. Pode passar, Adriana. A visão de futuro, então, a gente vê que tem todos esses compostos bioativos, além de proteínas, nós trabalhamos no modelo de economia circular, então, sempre que a gente fala num produto florestal, a gente não pensa só no pó, né, que é comercializado, a gente sempre vê o que fica nem chamo de waste, né, de resíduos, nós chamamos de subprodutos, porque todos esses subprodutos e toda a cadeia, né, ela pode ser valorizada, pode ter agregação de valor no desenvolvimento de novos processos. Pode passar, Tia. Hoje nós temos produtos comerciais, vários produtos comerciais de erva mate, né? Nós temos feito, desenvolvido com alunos também coisas novas, processos, né, de extração de compostos bioativos. Então já está estabelecido muito regionalmente a questão da erva mate em produtos, principalmente no sul e sudeste do Brasil. Pode passar, Adriana. Aqui mais alguns produtos na área cosmética, de suplementos energéticos. Então, nós temos encontrado em algumas marcas vários produtos com adição de erva mate, principalmente em refrigerantes e chá mate, né, que é energético e é saudável. Então, até no Rio de Janeiro, né, o chá mate é bastante conhecido. Pode passar. A gente tem muitas perspectivas de futuro da erva mate, então, como eu já falei, a questão dos compostos bioativos, as propriedades medicinais, os antioxidantes, a cor verde, né, na substituição de corantes sintéticos, agregar valor e diversificar produtos, tem um enorme potencial de inovação e desenvolvimento de novos produtos, aplicação tecnológica, alimentícia, farmacêutica, cosmética, medicinal, e a Embrapa tem feito um trabalho de melhoramento genético e principalmente, como eu falei, na parte de silvicultura para aumento da produtividade. Então, nós temos publicações já no avanço dessas tecnologias que já conseguiram passar de 6 toneladas por hectare para 20 toneladas por hectare. Então, é uma espécie que tem pesquisa, que está avançando rapidamente. Pode passar. E o pinhão, que é uma semente, né, da Araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná, o pinheiro brasileiro, é muito característico do sul do Brasil. Então, nós temos a semente comestível dessa árvore nativa,
E também nós trabalhamos num modelo de economia circular, onde tudo na araucária nós aproveitamos e aplicamos em algum produto, em alguma tecnologia para não gerar nenhum tipo de resíduo. Pode passar. Pedir para a gente finalizar daqui a 2 minutinhos, tá bom? Tá, esse é o último assunto. Então, o que a pesquisa tem avançado também na parte de melhoramento genético são os pomares de araucária precoce, que por tecnologias, né, então, aumentar não, diminuir o tempo, né, de formação das pinhas, que no normal é de 20 a 30 anos, então com a araucária precoce, de um ser humano. Então, é um pomar mesmo, isso tem dado certo, os plantios estão a todo vapor aqui no Sul, e é um motivo de orgulho, né? Porque a gente está conseguindo, assim, não só esperar uma geração toda para conseguir o fruto e as sementes, e agora com essa inovação. Pode passar. Aqui os produtos comerciais, né? Vão desde pinhão pré-cozido e congelado, cerveja, conservas, pão, e principalmente o pinhão in natura, que é muito comum nessa época do inverno. Pode passar, Adriana. A pesquisa que nós desenvolvemos, então nós aprovamos um projeto no ano passado, e o uso integral do pinhão, então, no desenvolvimento de produtos alimentícios, na conveniência e saudabilidade no conceito de economia circular. Então, nós estamos obtendo vários produtos a partir da casca do pinhão, da semente, das falhas, né, ou brácteas, e das amêndoas, com compostos bioativos vindos da casca e o amido, né, da semente, da amêndoa da semente. Pode passar, vou deixar para a última. Então, o pinhão tem uma composição nutricional muito rica, né, desde a parte das fibras alimentares, o grande constituinte majoritário são os carboidratos, o amido, mas também tem ácidos graxos, aminoácidos essenciais, compostos fenólicos, a parte de pigmentos da casca, que pode substituir os corantes artificiais também, e as vitaminas. Pode passar. E as perspectivas, então, de futuro também, em função da composição nutricional como um alimento funcional, a rica composição química, antioxidantes, processos e produtos, agregar valor ao pinhão na diversificação dos produtos, esse potencial enorme a ser explorado, né, e na propagação da espécie, a capacitação de agentes multiplicadores na cadeia produtiva da araucária e transferir as tecnologias dos processos e produtos. Estamos indo para o último, Adriana. E os desafios e oportunidades que eu acho que vem, né, de encontro nesse grupo de trabalho hoje, seriam alguns tópicos, né, o aumento do cultivo das espécies prioritárias, desenvolvimento e aplicação de novos produtos, agregação de valor, pesquisa com ênfase numa bioeconomia sustentável. Pode passar. Agradeço pela atenção, me coloco à disposição. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada. Fátima. Obrigada, Cristiane. São muitas informações, né? Em tão pouco tempo, 10 minutos, você fez um panorama geral da Embrapa resumido. E passou pouquíssimo do tempo, né? Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. No final, a gente vai passar para as perguntas. Agora tem uma pessoa que fez uma pergunta no chat, que eu já queria te pedir. Ela falou a respeito de um link que você falou aí, um link, eu queria, se for de acesso público, de domínio público, se você puder colocar no chat, a gente te agradece, tá bom? Coloco sim. Agora, em seguida, nós vamos ter a apresentação com o tema Açaí e Ação.
co-construção do conhecimento e consolidação de mercados de qualidade para produtos da sociobiodiversidade. A apresentadora é a Natalice Aldella, do CIRAD Guiana Francesa, e te agradeço desde logo, Nathalie, o fato de você estar aqui conosco, dividindo os seus conhecimentos, né? E a todos que estão aí participando desse grupo de trabalho. E a palavra está com você, Nathalie. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Enquanto a Adriana abre a minha apresentação, por favor, acho que é a Adriana, né? Eu vou aproveitar para me apresentar, fazer a minha mini bio. Então, eu sou Nathalie, sou agrônoma e do CIRAD, então, que é uma instituição francesa que trabalha em parceria com alguns 100 países no mundo. E com isso, eu cheguei a trabalhar no Brasil, especificamente na Embrapa, em 2010. E eu trabalhei na Embrapa CPAC, foram 2 anos, e depois 7 anos, eu trabalhei em parceria com colegas da Embrapa de Belém, Amazônia Oriental e do Amapá. E foi nessa caminhada junta que a gente submeteu coletivamente esse projeto Açaí Ação, que é um projeto de cooperação regional entre Suriname, Amapá, Pará e Guiana Francesa, e que estou coordenando agora desde Guiana Francesa, para algumas razões, vamos dizer, de coordenação mesmo, mas estou bem pertinho estou ainda na Amazônia e bem pertinho do Amapá e do Pará, né? Então, é um pouco isso. Eu trabalho especificamente, sou agrônoma, mas eu trabalho na questão das mudanças, das práticas das pessoas que trabalham a terra, com uma noção de agricultura bem ampla, né? E isso, e nesse caso, a apresentação que eu vou fazer, ela representa o fruto de um trabalho coletivo. Então, agradeço o convite, também é uma honra poder expor aqui, expressar um pouco da nossa experiência, e espero que essa experiência ia contribuir nos avanços coletivos do fórum. Agradeço muito. Então, acho que pode passar. Aí, então, eu vou falar bem rapidamente do açaí, porque todo mundo conhece, mas eu vou escolher assim o que chamou a atenção da gente e por que a gente escolheu esse produto mais do que outro para trabalhar sobre a questão da inclusão econômica e da questão do desenvolvimento sustentável. O que é isso, na verdade, que anima o nosso grupo de pesquisa. Então, bom, se fala muito na questão do boom do açaí. Agora, a gente queria ressaltar com isso que o açaí não deixa de ser um componente essencial na dieta e na cultura alimentar na Amazônia em geral. Bom, apesar dos dados ser bem assim discutível, de ter alguns debates sobre a robustez e a validade desses dados, dá para ver que entre 2009, assim, há 13 anos atrás, agora, quando o açaí era registrado unicamente no PERS como produto de extrativismo, até hoje, o volume registrado subiu em 10 vezes. Então, dá para ver que é um fenômeno que é muito importante mesmo. Porém, ainda, em função das fontes de dados, se considera que cerca de 50%, 60% desse volume é ainda consumido dentro da Amazônia, sendo 40% saindo para outros estados do Brasil ou fora. Então, quer dizer que o crescimento, o boom do açaí, ele se dá tanto quanto fora que dentro da Amazônia. E isso é uma coisa importante que a gente focou, olhou especificamente. Pode passar, por favor?
Então, essa história ela é muito importante de como a gente costurou o projeto. Isso. Esse seria a próxima, pode ser. Então, tem uma... Não, isso. Não tinha uma outra antes, por favor? Não, é isso, é isso. Desculpem. Então, na coisa é que eu acho que tem uma informação é que, bom, a origem desse projeto, então, com relação ao açaí, ela se deu também com o início de uma pesquisa com duas outras colegas sobre a questão do gosto do açaí. Porque assim, se falava, ou se fala ainda, né, que o açaí não é a mesma coisa comer lá na Amazônia do que fora. Então, a gente fez de propósito um trabalho acima disso. E os primeiros resultados mostraram que se tem uma diversidade de produtos transformados, vamos ficar com isso agora, e que dentro da diversidade de produtos e de mercados associados tem uma grande invisibilidade e informalidade de muitos atores da cadeia, de uma multiplicidade de atores da cadeia. E que, à la vez, também tem profundas mudanças que estão em curso em relação entre as pessoas e os frutos. O fruto como alimento e o fruto como produto econômico, entre aspas, de geração de renda. Então, isso fez com que a gente não apenas trabalhou acima do que pode ser chamado de cadeia produtiva para um mercado, vamos dizer, estruturado, mas também a gente decidiu olhar até uma abordagem sistêmica, quase territorial, que contemplasse uma coexistência de mercados locais e globais, assim. Tendo em mente que também todo o circuito curto, venda, o vizinho na casa, também era um nosso objeto de pesquisa. E, então, acima disso, porque também com uma demanda, tanto da Guiana Francesa quanto de alguns parceiros do Amapá e do Pará, escolas famílias rurais, que queriam entrar em rede, a gente fez o experimento, assim, quis experimentar o intercâmbio regional acima de um pretexto que seria o açaí, colocando isso em sessões de capacitações, entre aspas, de espaços de trocas de conhecimento, na verdade, dentro das escolas famílias. E assim, para testar se tem alguns tipos de metodologias ou de pedagogia que permitem expressar melhor o que a gente chamou de conhecimento empírico, que pode ser tradicional, mas que pode ser também crioulo, né? Misturado, já fruto de trocas. E, afinal, a gente tem uma pergunta transversal. Vocês estão vendo que estou apresentando unicamente perguntas transversais, que são todas interdisciplinar. Então, nas perguntas, se vocês quiserem, eu posso entrar mais em detalhes de tipo de disciplinas, quais temas a gente trabalhou, mas eu prefiro ficar na filosofia mesmo do projeto, por enquanto. Então, com esses resultados, dados, trabalhos do projeto, a gente quer testar também qual tipo de ferramentas, se tem tipos de ferramentas existentes e se tem alguns específicos com relação a algum tipo de saber. Por exemplo, se a repartição justa de benefícios, quais são os casos que esse mecanismo serve ou não, a questão da certificação, marcas coletivas e o circuito curto e informal. Então, é um pouco isso. Pode passar, por favor? Estou vendo o tempo correndo. Então, assim, essa a gente pode passar rapidamente, mas para voltar na questão de que se na Amazônia, e, bom, vamos ficar na Amazônia, se na Amazônia tem umas constatações de que
tem uma organização social que é muito frágil da agricultura familiar e das populações e comunidades tradicionais, e que tem em conjunto disso uma erosão dos saberes locais, parece que o açaí pode ser uma exceção. É isso que também chamou a atenção da gente. Então, foi uma coisa como um ponto comum que a gente quis pegar para testar essa questão de como a gente pode trabalhar acima do fortalecimento da agricultura familiar e das populações e comunidades tradicionais. Pode passar, por favor? Então, aqui também, rapidamente, alguns resultados que estamos já publicando, é que muitas vezes se vê, assim, se apresenta a viagem do açaí, né, os fluxos da logística do açaí de dentro da Amazônia fora. E então, a gente fez um zoom, até que, assim, cada vez que a gente trabalha, a gente vê que tem uma complexidade dos fluxos dos frutos dentro da Amazônia mesmo, seja para o consumo local, que vamos chamar de local, dentro das cidades e no campo das Amazônias, ou seja, também para circuitos de exportação. Então, tem uma fluidez, tem uma circulação grande de frutos e também de conhecimentos. Pode passar, por favor? Então, aqui é para dar uma ideia um pouquinho da diversidade e do número de instituições e de parceiros envolvidos no projeto, que como a gente quis, na verdade, apoiar nossa pesquisa em dinâmicas e no máximo das coisas, na realidade do que está acontecendo hoje no campo, algumas iniciativas bem proveitosas por algumas delas. Então, juntamos cinco universidades, desculpa aí, 4 instituições de pesquisa da França e do Brasil. As universidades são do Brasil, Suriname e França também, e a gente convidou também o IFAM para conversar, que também eles têm interesse nessas questões de valorização dos saberes e da questão da preservação dos bens comuns. E era muito importante para nós ter a visão deles também, poder debater, etc. Então, parceiros que são cruciais, muito importantes nessas coisas, são também as escolas famílias, ou como vocês chamam, lugares de ensaio tecnológico também, e atores do território, organizações profissionais ou instituições públicas, sendo, por exemplo, 2 minutos. Tá. E algumas redes, sobretudo de agroecologia na região norte. Pode passar, por favor? Aí eu vou ver, aí eu acho que é a última essa. Então, o que no andamento, a gente está quase fechando essa fase 1 do projeto, o que dá para ver nesse platô das Guianas é que em todos os lugares tem os saberes e os saberes fazer são ampliamente compartilhados dentro de todas as populações do platô das Guianas. Então, como marca de trocas que são bem antigas mesmo. A gente verifica também que os mercados globais como os locais se articulam na base de dinâmicas territoriais e de uma multitude de pessoas trabalhando na informalidade. Nisso, a gente percebe que talvez assim, é mais importante, assim, estamos nos questionando se uma das perspectivas não seria de considerar a informalidade como uma característica com qual lidar, ou seja, tentar encontrar alguns espaços de proteção dessa informalidade, em vez de sempre correr atrás, vamos dizer, de uma reversão, né, de uma formalização da informalidade. Eu estou jogando essa pergunta que a gente está se fazendo agora, nesse momento do projeto.
A gente também, uma coisa que foi um pouco novo para nós, enquanto a questão de formação, de capacitação e de espaços de troca de conhecimento, é que esses espaços, que são limitados no tempo e no espaço, eles levam novos conhecimentos, então, para os científicos, conhecimentos locais, e para os atores da cadeia, conhecimento científico, mas eles ajudam muito a legitimar os conhecimentos locais ou empíricos. Bom, que a parceria ela começa a funcionar bem quando já está com o tempo, então a necessidade mesmo de trabalhar meio e longo prazo para poder obter alguns resultados. E bom, assim, uma coisa, novas questões que estão surgindo, né? A questão da, assim, será que a gente tem que profissionalizar ou lidar com informalidade? E no caso, como a gente trabalha acima das questões trabalhistas, da questão do acesso aos recursos mesmo, e se a bioeconomia, ela pode, assim, ela é suficiente por si só, ou se ela precisa também avançar junto com o conceito de preservação de bens comuns. Bom, tá, então, tinha uma última slide só para agradecer em algumas das línguas do projeto. Então, merci, obrigado, Ganantang, e estou à disposição. Obrigada, Nathalie. Também muitas informações, né? Passou um pouquinho, um minutinho somente, nada, tá tudo certo. E te agradeço aí, realmente foi muita informação em pouco tempo, mas muito esclarecedor a sua apresentação. Agora eu passo a palavra são duas pessoas, né? O Carlos Pozo e o Vladimir da Rua. Como temos 10 minutos, cada um de vocês dois vai falar 5 minutos, com uma breve apresentação, né, do que cada um faz, muito rápido, né, também, e aí depois passa para a apresentação em si. Eu agradeço a vocês, né, Carlos Pozo e Vladimir da Rua, por estarem aqui conosco, por nos mostrarem aí o que vocês estão fazendo aí na Associação Calari, de antemão, e vamos com vocês dois a palavra, né? Quem vai começar e faz a breve apresentação, em seguida o outro também se apresenta e continua a apresentação da experiência. Obrigada. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Vladimir Raua. Soy de una asociación, bueno, en otras partes de Latinoamérica lo conocen como ¿cómo se llama? Cooperativa, se llama Callari, de Ecuador. Bueno, soy el administrador de esta organización y me acompaña pues el compañero presidente también. Vamos a hacer una breve presentación de nuestra organización dedicada a la producción, transformación y comercialización de productos de la bioeconomía y productos tradicionales. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pozo, soy el presidente de la Asociación Callari, que estamos ubicados en la Amazonía ecuatoriana. Para nosotros es un gusto poder compartir nuestra experiencia desarrollando cadenas alternativas para la bioeconomía. Ok, pasen por favor. Vocês estão vendo o próximo? ¿Pueden continuar con la diapositiva? Aqui? Vocês estão enxergando? Sí, está en la pantalla. Escucha la voz. Bravo, Adriana. Um minutinho. Mesmo problema, novamente. Vou pegar a apresentação. Vocês conseguem enxergar?
Ok, ahí está bien. Bueno, nuestra misión es mejorar sosteniblemente las condiciones económicas de nuestros asociados mediante la producción, transformación y comercialización de productos que vienen de la chacra, conservando la cultura y el medio ambiente. La chacra para nosotros es un sistema ancestral, un sistema de cultivo que reúne principios de agrobiodiversidad, del tema de la cultura y el rescate de los locales. Entonces, manejamos un concepto de la unidad de producción, la chacra. Siguiente. La visión. Bueno, nuestra visión es ser una empresa comunitaria líder en el futuro en la exportación de cacao, sus derivados y productos de la chacra, reconocidos en diferentes mercados, siempre recalcando la parte de la calidad, la sostenibilidad y la innovación permanente. Actualmente, la Asociación Callari tiene 340 familias productoras. Estamos en 22 comunidades, en 5 sectores o parroquias. El 95% de las familias somos quichuas de la Amazonía y el 5% son mestizos. Tenemos un proceso organizativo desde el año 1997 y legalmente funcionamos desde el año 2003. Después, por algunos cambios en el Estado, fuimos traspasados a una entidad que se llama la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y adicionalmente, pues beneficiamos a más de 1000 familias en el proceso de la comercialización del cacao nacional fino de Aragón. Siguiente, por favor. La estructura de Callari está conformado por una junta general, que lo conforman todos los socios, todos nuestros asociados. Pues ellos en junta general eligen a una junta directiva presidida por un presidente, a un administrador y una junta de vigilancia que también preside otro presidente. Adicional a ello tenemos componentes como la dirección financiera, la dirección de producción, comercialización, biocomercio y turismo. Pues he tomado una fotografía, una postal de una asamblea general, de una junta general, para que lo puedan apreciar. Bueno, las entidades de control y supervisión, al ser una cooperativa, una asociación, estamos sujetos al control de la entidad que nos emite la personalidad jurídica, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Seguridad Social, Agrocalidad por el tema de las exportaciones de los productos, la materia prima, la Agencia de Regulación y Control Sanitario para el tema de la regulación de las plantas de procesamiento, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica por las patentes comerciales, los planes de manejo que tenemos para el manejo de nuestros productos de la biodiversidad, la Contraloría General del Estado por financiamiento directo que en algunos casos se recibe directamente del Estado, las agencias de certificación, como estamos certificados, tenemos productos orgánicos, Fairtrade Internacional, buenas prácticas agrícolas, necesitamos estar también en constante supervisión y la auditoría de proyectos de cooperación que trabajamos muy de la mano. Entonces ahí le voy a explicar, Carlitos. Bueno, ¿qué hace Callari? No sé si me pasa la siguiente diapositiva. Bueno, Callari apoya en los... bueno, Callari da seguimiento y asistencia técnica en productos de la chacra, en este caso del cacao, la guayusa y la vainilla. Como ustedes pueden apreciar en estas fotografías, tenemos un equipo técnico. Para vocês, travou também? Travou. ¿Se cerró?
Ele estava no mudo, mas eu acho que eles estão voltando aqui. Eu vou voltar a compartilhar, certo? Certo. Eu acho que agora vai ser a apresentação do outro, né? Esse passou um pouquinho, Isso. mas vamos lá. Voltamos. Continuamos. También hacemos el apoyo a procesos de auditorías o veedurías a productores de cacao, guayusa o vainilla que vienen bajo el sistema Chacra. Administramos el sistema interno de control para la parte orgánica y el STG, un sello nuevo que nosotros estamos implementando y que se llama sello Chacra. ¿Puede pasar, por favor? También damos el apoyo a la comercialización del cacao fino de aroma. Como ustedes pueden apreciar en estas fotografías, nosotros asistimos directamente a la comercialización o compra de cacao a pie de finca a nuestros productores. Manejamos todo el proceso de post cosecha, como la fermentación, el secado, el embalado y el envío a distintos lugares, en este caso mercados o plantas donde se transforma en cacao. Siguiente diapositiva. También hacemos el proceso de transformación y la comercialización de chocolate, cobertura y pasta de cacao. En este caso nosotros tenemos varias recetas con diferentes sabores, con productos que vienen desde la chacra. Por ejemplo, tenemos un chocolate con jengibre, un chocolate con guisa, chocolate con vainilla, con canela, y así diferentes otros sabores que de alguna manera dan, de acuerdo a la tendencia que tiene el mercado, vamos elaborando y dando esta alternativa y esta transformación a estos productos que de alguna manera toca darle sostenibilidad a los productores y en base a una producción diversa. Sigamos. Acopio y procesamiento y comercialización de la guayusa. Como ustedes pueden ver, también hacemos el proceso de acopio, la compra también a la guayusa, hacemos el proceso de transformación o manipulamiento, que son el secado, posteriormente la transformación o trituración de la guayusa, para posteriormente hacer los envíos a los distintos mercados a nivel nacional y a nivel internacional. Apoyo al procesamiento y comercialización de la vainilla. Como ustedes conocen, la vainilla y la guayusa son productos de la biodiversidad que le hemos gestionado y están ya directamente trabajando en chacra, en las huertas de nuestros productores. La vainilla es una orquídea nativa, es una planta silvestre que nos provee de este material tan significativo para nosotros y que lo usamos para nuestros productos en este caso. Hacemos todo el proceso de transformación curada, embalado y posteriormente el envío a los diferentes mercados. De la misma forma a nivel nacional como a nivel internacional. Y por eso, y Palma de Cera también es apicultura. Y sí, pero estamos hablando... También damos capacitación en la elaboración de artesanías y apoyo a la comercialización. Dentro de la chacra tenemos varios productos como fibras naturales, semillas, colorantes, que las familias de alguna manera elaboran artesanías y estas artesanías son comercializadas en conjunto con otros productos, haciendo un paquete para los turistas, para mercados en fechas especiales que van juntamente con chocolate y artesanías. ¿Página qué municipios son? No, pues, escucha. Diseño y comercialización de paquetes turísticos. Nosotros también trabajamos y poder dar a conocer lo que hace la organización a diferentes clientes y turistas. Eso ha llamado mucho la atención a investigadores, a maestros, estudiantes de universidades internacionales, pero también de turistas que quieren conocer lo que hace la organización. Y se han hecho paquetes de 1, 2, hasta 3 días, de alguna manera una convivencia directa con las familias para tener actividades que les permitan compartir este conocimiento y experiencia de nuestras chagramamas o chagrayayas que les decimos a nuestros pequeños productores. Siguiente, por favor. Productos que ofrece Callari. Callari tiene una diversidad de productos, en este caso el cacao grano,
nivel de cacao, que ya es un valor agregado que le estamos dando, el licor, pasta de cacao, cobertura de chocolate, manteca de cacao, polvo de cacao, las barras de chocolate, guayusa en polvo, guayusa triturada, vainilla, artesanías y los tours turísticos justamente. Siguiente, por favor. En esta fotografía nosotros podemos apreciar los distintos mercados a los cuales estamos comercializando. A nivel nacional con chocolateros ecuatorianos, quienes producen chocolate, pero no producen la materia prima, en este caso el cacao, a Suiza, a Alemania, República Checa, Canadá, Australia, entre otros mercados a nivel del mundo. Siguiente, por favor. Beneficios para los productores. ¿Cuáles son los beneficios que reciben los productores al estar asociados? El primer punto, el precio directo y justo para nuestros pequeños productores, compra de la materia prima al pie de finca, de cacao, guayusa y vainilla, seguimiento y asistencia técnica, escuelas de liderazgo para jóvenes y mujeres. Eso es importante, tener nuevos cuadros que permitan dar sostenibilidad a la organización, prácticas profesionales para hijos de socios, estudiantes que terminan sus carreras y vienen a hacer unas prácticas ya profesionales para, de alguna manera, tener la experiencia y poder desempeñar y desenvolverse en actividades profesionales. Beneficios de proyectos de cooperación, donación de plantas, esquejes, materiales, herramientas, renovación de plantaciones y talleres de capacitación, entre otros. Esos son los que nosotros damos como beneficio a nuestros productores y socios. Aliados estratégicos. Dentro de los aliados estratégicos tenemos a nuestros clientes, tanto nacionales e internacionales, que son muy importantes. Las ONGs, fundaciones, organismos de las Naciones Unidas, ministerios del Estado ecuatoriano, academia, entre otros, quienes colaboran o aportan con el conocimiento y con recursos también para desarrollar a nuestra organización y fortalecerla de alguna manera. Siguiente, por favor. Próximas cadenas a implementar. Bueno, nosotros hemos tomado muy en cuenta y nos hemos dado cuenta que el bosque es muy diverso y rico, que no ha sido todavía aprovechado directamente. Y dentro de ello nosotros hemos conocido ya ancestralmente productos que han sido alimenticios para nuestras familias y que pueden ser potenciales en el mercado. En este caso, por ejemplo, el macambo o patasmuyo, como lo llaman directamente acá, el espingo o canela, pero también los maderables. De alguna manera los maderables son una alternativa que puede funcionar exitosamente. Árboles muy finos que pueden ser plantados o reforestados en áreas ya degradadas, en pastizales, todo eso. Entonces creo que eso es importante. Lo importante para nosotros ha sido desarrollar una alternativa directamente que vengan desde los pequeños productores, sin alterar los bosques, sin alterar, sino darles alternativas directas que se beneficien. Creo que la investigación es muy importante, para nosotros es importante, pero que también hay que darle una alternativa a nuestros pequeños productores, dándole valor agregado a estos productos que son muy importantes en el mercado y que tienen mucho éxito. Entonces creo que desde allí, con esto más bien quiero agradecer, creo que esa es nuestra presentación como nuestra organización y la experiencia que hemos venido manejando desde la Amazonía ecuatoriana, ubicados en la provincia de Napo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muito obrigada, muitas gracias. Obrigada, Vladimir e Carlos Pozo, pela apresentação, muito instrutiva. Agora, próximo passo, nós vamos comentar rapidamente. Eu vou comentar a apresentação do manejo da chácara pelas famílias quichuas, né, recém-apresentada. Em seguida, a Janaína vai falar um pouco, muito rapidamente também, sobre o Açaí Ação, e na sequência a gente vai ter uma palavrinha da Ana Euler, né, levantando aí o que mais chamou a atenção na apresentação da nossa colega Adriana Helm, né? Cristiane Helm, perdão. Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa apresentação agora, que tivemos o manejo das famílias
do manejo da chácara pelas famílias quichuas foi a forma como vocês são organizados, né? Como vocês estão no mercado desde 1997, né? Pelo que vocês mostraram aí, vocês abrigam, né? A Associação Calari abriga 340 famílias, dividida em 22 comunidades, quer dizer, é muita gente, muita coisa, né? Mas todo mundo está em prol de um objetivo comum, que é a sustentabilidade, né? Através do manejo, né, com preço justo do cacau para a produção de chocolate, da baunilha e da planta que é quichua, como é o nome da planta? Eu não lembro agora, eu sei que é uma planta que tem bastante cafeína e é parente da erva mate, né? Mas eu não sei pronunciar o nome. Mas queria agradecer imensamente a presença e a apresentação de vocês, né? De todos os 3 apresentadores, e dizer que isso realmente me chamou a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção, apesar de que vocês não falaram aqui, e que eu andei pesquisando, é que o manejo das chácaras, né, pelas famílias quichuas, a maior parte delas, ela é coordenada por mulheres, né? Eu queria que vocês até confirmassem isso, porque isso foi uma informação que eu comecei a ver quando eu vi que vocês iam fazer essa apresentação, e eu fui me inteirar, né, de saber o que era essa associação Calari, no que trabalhava, o que fazia, e me chamou a atenção. Isso aí, tá bom? E isso aí, vamos trocando informações. Efectivamente, las chacras son manejadas por nuestras mujeres, son las mejores administradoras, tanto de la parte del manejo y también de la parte económica del rendimiento de la chacra. Asimismo, el último producto que estamos mencionando, el producto es guayusa. Su nombre científico es Ilex guayusa, es una familia de la hierba mate, pues ha estado desde siempre en la selva de la Amazonía ecuatoriana. Desactivaste. Obrigada a vocês 2. Agora eu passo a palavra para a Janaína Diniz, professora Janaína Diniz, que vai falar bem rapidamente sobre a apresentação da natalicial dela. Obrigada, Fátima, obrigada a todos que fizeram as apresentações aí. Como a gente está no segundo dia, né, de fórum, a gente seguiu ontem também essa forma, né, de recapitular alguns pontos importantes de cada apresentação, lembrando que a gente está num grupo de trabalho sobre pesquisa e desenvolvimento para uma bioeconomia inclusiva. Então, a gente sabe, né, as apresentações todas trouxeram vários aspectos, né, que a gente pode, às vezes, até aplicar em outros grupos de trabalho, né? A gente está trazendo não só questões de pesquisa, mas eu queria destacar do Açaí Ação, agradecer a grande colega e amiga Nathalie aí pela apresentação, e é o que ela apresentou, mas a gente vai destacar para reforçar aqui, né? O Açaí Ação, como eu disse, ele poderia estar no GT que foi discutido ontem de formação de capacidades, porque ele envolve essa questão de intercâmbio, né, troca de conhecimentos, mas a escolha dele para esse grupo é para mostrar, né, até um desafio que eu acho que a gente está pensando agora, essa questão de um trabalho interinstitucional, né, com 3 instituições de 3 países, mais países até, né, se a gente for ver parceiros também, né? E essa questão da abordagem sistêmica e territorial. Então, é um projeto que está tratando cadeias globais e cadeias locais, né? E às vezes a gente vê é mais difícil, né, de abordar isso, mas como é que essas cadeias até se relacionam? Eu já falei da questão interinstitucional, a questão intercultural, né, com diferentes saberes que podem ser, né, aplicados também em diferentes mercados, a necessidade de ferramentas, né, para valorizar esses saberes. Então, é um projeto, a Nathalie apresentou aqui, para quem não conhece, eu não sei como ficou na tradução, né, o IFAM,
é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui do Brasil, então reconhece os saberes, né? Saber fazer, as práticas. Então, ainda vem mais essa questão de patrimônios, né, culturais aí, e os desafios da pedagogia, né, das formas de ensino e aprendizado. E aí, um destaque, né, para a Açaí-Ação é que a Nathalie coloca isso, né, que é um espaço delimitado, né, então, os encontros delimitados no tempo e no espaço para troca de conhecimento. Então, acontecendo etapas, né, bem específicas, né, para encontros para essa troca, e não apenas, né, virtuais ou em locais que não sejam, talvez, tenham alguma relação com os participantes, né, fora dos seus locais, né, de vivência e de trabalho. E essa importância, né, de a gente legitimar conhecimentos empíricos, né, ou de comunidades tradicionais, né? Então, a gente está colocando, né, discutindo, né? Não podemos, talvez, dizer se é no mesmo nível, mas assim, a gente tem uma discussão, né, entre os conhecimentos técnicos e científicos e abriga, né, discute, acolhe, e isso por enquanto. Eu acho que na outra etapa, né, Fátima, a gente vai voltar, acho que a Adriana também vai conduzir. Eu queria destacar esses pontos, depois a Nathalie pode também complementar. Obrigada. Com você, Ana Euler. Muito bem. Para a gente resumir. Muito obrigada. Começar, obviamente, agradecendo e parabenizando as 3 apresentações. Acho que elas foram bastante complementares e nos trazem uma riqueza muito grande para esse debate. Eu me sinto muito segura para comentar a apresentação da Cristiane, porque, enfim, fizemos isso juntas e fazemos parte de uma mesma empresa. Então, eu quero aproveitar para já esclarecer uma pergunta que estava no chat e que eu acho que é muito importante para a gente, como pesquisadores da Embrapa. Né? A Embrapa, esse ano, pela primeira vez, lança um edital interno, né? Tendo como área estratégica para o desenvolvimento de pesquisa a bioeconomia. E eu queria dizer que eu acredito que todo esse trabalho que a gente vem fazendo no bioflorestal, e eu espero, né, que eu sei que tem vários colegas nossos da própria Embrapa e de uma série de instituições parceiras, como é o caso do CIRAD, a Nathalie, como é o caso do Serviço Florestal Brasileiro, da própria Universidade Federal de Brasília e tantos outros que possam fazer parte dessa construção da visão de bioeconomia que a Embrapa tem para o Brasil, para a América Latina, para a Amazônia, né? Porque, enfim, somos uma grande empresa de pesquisa, somos talvez a única empresa de pesquisa que tem sede, né, que tem unidades de pesquisa em todos os estados brasileiros, né? E então eu vi recentemente uma apresentação do nosso presidente numa roda de debate sobre bioeconomia promovida pela Fundação Getúlio Vargas, e ele falou, né, que a Embrapa, quando foi criada em 1970, ela tinha um desafio que era fazer com que o Brasil fosse soberano na produção de alimentos. E em 50 anos, porque no ano que vem nós vamos fazer 50 anos, a gente conseguiu, né, alcançar essa meta, e hoje somos não só somos capazes de produzir alimentos para o nosso país, como somos um dos maiores exportadores de alimentos. E que agora nos cabe, né, assumir esse desafio da bioeconomia para a Amazônia, da bioeconomia para o Brasil. E eu acho que a Cristiane traz alguns pontos muito importantes do que vem sendo trabalhado em termos de cadeias na região sul, né, que são cadeias que não são trabalhadas só na região sul do Brasil, né, mas que representam uma cultura alimentar, né, de todo o sul da América do Sul. Eu acho que isso é bem importante de ser destacado, né? Então, o Laboratório de Pesquisas em Não Madeireiros tem tido
essa preocupação e tem entregue à sociedade essas informações importantes sobre a qualidade desses alimentos, sobre as características físico-químicas, sensoriais. E, por exemplo, isso é uma questão super importante que a gente carece ainda para muitos produtos da Amazônia, que é do outro lado do Brasil, onde eu particularmente trabalho. Para quem não me conhece, eu trabalho na Embrapa Amapá, com açaí, também faço parte do Açaí Ação, e de tantos outros produtos. Então, para finalizar, eu acho que o que eu levo de perguntas e contribuições dessas 3 apresentações para a discussão do grupo é o que nós sabemos e o que nós não sabemos, né, em relação à nossa biodiversidade e essa bioeconomia que a gente quer construir, que a gente quer fomentar a partir da biodiversidade brasileira. O que nós sabemos de conhecimento empírico e científico e como que esses conhecimentos dialogam e se complementam, né? Como bem disse a Nathalie, para legitimar esses conhecimentos empíricos que representam a nossa cultura, né? A nossa cultura brasileira, a nossa cultura latino-americana, a nossa cultura caribenha, né? Eu tenho certeza que a bioeconomia ela tem uma relação muito grande de valor com a nossa cultura, com as nossas raízes. E aí, eu acredito e vou defender isso, que a gente tem que priorizar como pesquisa aquelas cadeias que a gente já conhece, né, de longo tempo, mas que ainda faltam elementos, informações para que sejam estruturadas e que possam ganhar mercados, não necessariamente mercados internacionais, mas os mercados locais, né? os mercados regionais. E aí ter a sensibilidade de ouvir, né, dos produtores locais, né, quais são essas demandas de pesquisa. Antes de procurar o desconhecido, eu acho que a gente tem que focar no que é conhecido, mas que ainda, como muito bem disse a Associação Calari, eles estão trabalhando, começaram com um produto, agora já tem 4 produtos consolidados, mas dentro do sistema Chacra tem uma série de outros produtos que podem ser introduzidos. Isso no Equador, a gente sabe que não é diferente no Brasil, em tantos outros países da América Latina. Então, que produtos são esses que as comunidades já conhecem e que nós, pesquisadores, podemos ajudá-los na construção dessas cadeias de circuito curto, desde os circuitos curtos até os circuitos mais longos. Obrigada, Fátima. Com isso, eu encerro aqui a minha contribuição para os grupos, que eu acho que a gente tem muita coisa para debater lá. Agradeço muito a participação de todos. Foi muito rico, foi muito incrível a nossa troca. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer sobremaneira a participação de todos e todas, de todos que continuaram conosco até esse finalzinho, né? Sabemos que extrapolamos um pouco a hora, mas sou muito grata à participação de cada um de vocês, né? Quem já esteve já saiu também. E amanhã tem mais, né? Continuamos aí com o fechamento, né, do grupo. Muito obrigada, vamos descansar e até amanhã a todos.